Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas, ou você que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. A análise retrô de hoje é sobre o Chelsea de José Mourinho, campeão inglês na temporada 2014-2015. Era a segunda passagem do técnico português, vindo do Real Madrid, e ele montou um time sensacional, e que eu tenho muito carinho, inclusive, porque nessa época era o time que eu mais gostava de jogar no FIFA. Inclusive um abraço aí pro meu primo Dudu, que apanhou muito pra mim aí, usando esse time do Chelsea, beleza? Time base tinha Courtois no gol, Ivanovic na lateral direita, Terry e Cahill na zaga, Azpilicueta na lateral esquerda, Matic e Fábregas, vou até inverter aqui o lado, né, porque o Fábregas jogava um pouquinho mais à esquerda aqui da dupla de volante, Willian na ponta direita, Oscar centralizado, Hazard na ponta esquerda e Diego Costa era o centroavante. Quando eu jogava no videogame eu dava uma mexidinha nesse time aqui, não era essa escalação aqui que eu usava não. Posso até falar no final do vídeo se eu lembrar, beleza? Ou nos comentários se alguém tiver curioso. Esse elenco ainda teve nomes como o goleiro Peter Cech, que perdeu a vaga para o Courtois, que estava retornando ali de empréstimo do Atlético de Madrid. O lateral esquerdo Filipe Luís, que também estava contratado do Atlético, a exemplo do Diego Costa, que era titular. Né? O zagueiro Zuma, o volante brasileiro Ramires, o também volante nigeriano Obi Mikel, o centroavante Didier Drogba, que veio para uma segunda passagem no clube, né, depois de jogar na China e na Turquia, e o ainda desconhecido atacante Mohamed Salah, ele mesmo, atacante egípcio, que saiu, né, na virada para 2015 com uma Fiorentina como parte do acordo para a transferência do ponta lateral colombiano Juan Cuadrado. Contando hoje parece mentira, né? O Chelsea usou Salah como moeda de troca para contratar o Cuadrado, que nem era titular desse time aqui, beleza? Nem um nem outro, né? Nem o Hazard não, nem o Salah, enquanto esteve lá, e nem o Cuadrado depois que chegou. Esse time jogava num 4-2-3-1, que poderia ter alguns jogadores trocando de posição, mas que coletivamente era muito versátil em relação ao seu estilo de jogo. A linha de defesa era mais compacta, mais fixa, mais sólida, mais defensiva, realmente, né? Com o lateral direito Ivanovic, que era zagueiro de origem, os muito entrosados desde o título europeu de 2012, John Terry e Gary Cahill, né, que também jogavam juntos na seleção inglesa. E o lateral esquerdo, que era destro, César Azpilicueta, lateral direito de origem. O Mourinho utilizava o espanhol por ali, principalmente para bloquear, na marcação individual, os cortes para dentro de pontas de pé trocado, que começavam a ganhar popularidade na época. Até por isso ele preteriu o brasileiro Filipe Luís, que foi utilizado por vezes até como meio-campista pelo lado esquerdo. Então, a Azpilicueta, quando via por aqui pela direita, por exemplo, um ponta canhoto, ele vinha aqui perseguir e bloqueava o chute com o pé direito, né? Com seu pé mais dominante, seu pé correto, digamos assim, ele conseguia fazer esses bloqueios com essa perseguição individual do lateral ao ponta, cortando para dentro. O Mourinho via o Filipe Luís muito mais como um lateral construtor do que defensivo, por isso que o utilizava por vezes como reserva do Fábregas, beleza? Os dois volantes eram o Nemanja Matic, que conjugava boa estatura e força física com muita qualidade no passe. O sérvio protegia muito bem a defesa, a ponto de ser o maior ladrão de bolas da Premier League na temporada. Iniciava bem as jogadas a partir da saída de bola, permitindo ao segundo volante, o Cesc Fábregas, atuar mais adiantado, como se fosse um meia. O ex-jogador do Barcelona e do rival Arsenal, inclusive, foi um dos grandes destaques individuais do time naquela temporada. Líder de assistências do ano, chegando a quase atingir o recorde de 20 passes para gol do Thierry Henry na Liga de 2002-2003. Foram 18, né, do Fábregas em 34 partidas. Inclusive se tornando o primeiro a anotar pelo menos uma assistência por 6 jogos competitivos em toda a história da competição. Você viu que eu já alterei aqui, ó, porque o sistema ele poderia dar essa modificada para um 4-1-4-1 quando o Fábregas subia. Daqui a pouco eu vou falar da postura aqui do Oscar. Porque depois de se destacar no Barcelona do Guardiola, atuando em posições mais adiantadas, como meio atacante, até falso 9, o camisa 4, né, que era o número que o Fábregas utilizava, voltava a jogar na frente da zaga, mas com muita chegada na área. Por vezes substituía, inclusive, o Oscar nessa função mais adiantada do meio campo, mas era com ele vindo de trás que ele conseguia surpreender os adversários. O Oscar era um meia central, mas com esses avanços do Fábregas ele caiu um pouco mais
pela direita. E por vezes até se posicionava como segundo volante, né? Que também permitia ao Diego Costa, centroavante do time, baixar o posicionamento, tirando um zagueiro da área. Não era bem se tornando um quarto homem de meio de campo, não. Mas ele abria espaço das diagonais dos pontas, né? O Hazard e o William, beleza? Mas principalmente o Hazard, que era o grande craque do time, né? Um ponta muito habilidoso para driblar, técnico, com grande poder de improviso, jogadas de velocidade. Ele viveu seu auge jogando pelos Blues em diversas temporadas e arrisco a dizer que aquela, 2014-2015, foi a melhor. O Hazard era um verdadeiro pesadelo para as defesas adversárias, especialmente os laterais direitos. E aí suas jogadas individuais renderam vários golaços para o time londrino naquela época. Se o time tinha variação ofensiva para o 4-1-4-1, a disciplina tática do Hazard por vezes ficava em falta. E nessa hora que a versatilidade do Fábregas entrava em cena. Do Oscar também aparecia, beleza? O espanhol abria como se fosse um falso winger, digamos assim, pela esquerda, e o brasileiro recuava como um segundo volante à direita. Até por isso, quando o Fábregas não estava em campo, o Filipe Luís era colocado nessa posição. Ele poderia ser um meia esquerda, protegendo o lateral do mesmo lado, protegendo o Azpilicueta, beleza? Assim como na direita, o William poderia ser substituído pelo Ramires, né, que é um volante ofensivo, mas que também poderia jogar mais aberto, como fez, né, tanto no Chelsea do Di Matteo, campeão europeu, em 2012, como no Cruzeiro também no início da carreira. Ele costumou jogar muitas vezes como um meia-direita, do 4-2-2-2. Então ele tinha similaridade, ele tinha familiaridade com aquela posição, beleza? Com isso, o time poderia se organizar defensivamente num 4-4-2, em duas linhas de 4. Inclusive, se na primeira metade o time do Mourinho mostrou uma veia mais propositiva, administrando posse de bola, tomando as rédeas das partidas, no segundo passou a ser um time mais preocupado com a defesa, mas com ótimas estilingadas no contra-ataque, aproveitando boas ligações diretas. Deixa eu devolver todo mundo aqui as suas posições, principalmente para os pontas abertos, né? Essas inversões vinham principalmente aqui desses meio-campistas, né, para os pontas do lado oposto. E também os avanços e arrancadas, né, em profundidade do centroavante Diego Costa, que, por sinal, mostrava muita disciplina, né, tanto para atacar desse jeito, de fora para dentro da área, quanto também defensivamente pressionar os zagueiros, né, numa marcação em pressão alta, ou até recuar quando o time estava aqui marcando atrás da linha da bola. E ele conseguia também manter o time compacto, ele não precisava ser preservado. Ele também marcava, fazia o Chelsea defender com 11 atrás da linha da bola. Era muito disciplinado o Diego Costa, eu gostava muito dele. Inclusive eu tive a oportunidade de vê-lo jogando pelo Botafogo em 2023, que era o sonho da minha vida, o Diego Costa no meu time, mas não naquele momento da carreira, né? Eu queria ver esse momento aqui, no momento de auge dele, mas aí era quase impossível, né? Tanto pelo Diego quanto pelo Botafogo também. Outras tentativas táticas que, inclusive no videogame, eu cansei de fazer gol com o Diego Costa, por isso eu era muito fã dele. Outras tentativas táticas que o Mourinho fez ao longo da temporada foram a escalação do Zuma como volante, né, para substituir o Matite por vezes, e do meio Oscar por vezes como um atacante adiantado, posicionado, assim como o Fábregas como meia. Né? O Chelsea foi campeão da Premier League com 87 pontos, 8 de vantagem para o vice Manchester City, que somou 79, foram 26 vitórias, 9 empates e 3 derrotas. 3 derrotas em 38 jogos. Foram 73 gols marcados, né, o segundo melhor ataque, 10 atrás do próprio City, e 32 sofridos, a melhor defesa. O Chelsea também foi o campeão da Copa da Liga naquela temporada, eliminando o Bolton por 3-1, o Shrewsbury Town pelo mesmo placar, o Derby County por 3-1, o Liverpool, né, na semifinal em 2 jogos, empatando o primeiro por 1-1, vencendo o segundo por 1-0 e derrotando o Tottenham na final por 2-0. Na Champions o time caiu cedo, né, para o PSG nas oitavas. Foram 2 empates por 1-1, que levaram o jogo de volta para a prorrogação. E como o placar no tempo extra terminou em 2-2 e à época o gol fora de casa era critério para desempate, em pleno Stamford Bridge, o time do Mourinho acabou eliminado. Mas nada que tirasse o brilho de uma temporada brilhante e uma volta por cima do treinador, de certa forma, né? Porque depois que ele saiu do Real Madrid desacreditado, após 3 temporadas e uma certa freguesia para o rival Barcelona, triunfar
pela terceira vez na Terra da Rainha, de ponta a ponta da forma que foi, o fez se sentir de novo como The Special One, adjetivo que ele mesmo se intitulou em sua chegada na primeira passagem pelo clube. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui, continue ligado no Pautas e Táticas e até a próxima!